posso começar o nosso encontro com uma pergunta. E eu gostaria, sim, de lhe fazer uma pergunta muito simples. Pode ser que você vai achar graça. Se eu lhe perguntar o que eu tenho na mão, você dirá uma caneta. Eu lhe fizer outra pergunta. Para que serve? Para escrever, anotar. E se eu for adiante e lhe perguntar sobre uma tampinha, qual é a finalidade de uma tampinha? Você prontamente responde. Uma criança responde. Que bom. Vejam, aprendemos desde o começo, ensinamos desde o começo. Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta e gostaria que você hoje se questionasse, não num dia, mas, e se eu lhe perguntar, qual é o sentido de sua vida? Essa caneta tem uma finalidade. Essa tampinha tem uma finalidade. E qual é a finalidade de sua existência, de sua vida? Amigo, amiga, se não tivermos claro a finalidade da existência humana, estamos adoecidos em nosso ser. Não temos um fim pela qual lutar. Nos falta a razão maior de existir. Estamos até debilitados no amor. Porque se eu não sei qual é a razão maior de ser da vida humana, como é que eu vou amar alguém? E é exatamente esta, acredite-me, a doença mais forte do homem moderno. A causa que fere o amor, que fere as relações e que adoece a humanidade. O ser humano aprende tudo, menos a razão de ser e a finalidade de sua vida. Porque no momento que eu sei qual é a razão maior da finalidade da vida humana, eu me ponho a caminho disto, faço minhas escolhas nessa direção. As filosofias tentam responder essa pergunta. As diferentes maneiras de pensar humana caminham nessa direção. As religiões se põem nessa razão de ser. A essência do cristianismo está baseada na revelação do sentido da vida. Desde toda a eternidade, somos frutos de um sonho eterno de Deus. Nascemos no tempo, vivemos no tempo, amamos no tempo, caminhamos no tempo, mas nossa existência é maior que o tempo. Somos destinados à eternidade. Essa é a inspiração maior escondida em todas as civilizações. É a grande pergunta que está no íntimo de nós mesmos. Por isso que somos seres que chegamos para estar sempre partindo. Nada nos basta e sacia plenamente. No momento que o ser humano voltar a descobrir a sua razão maior de existir, ele tem as razões, como diz o Beiberre, um grande pensador europeu que era jovem, que disse essa verdade na Universidade de Sorbonne, quando os jovens perdiam o elan de viver, até caiu no suicídio. Quem não tiver uma razão de ser, já tem uma razão para morrer. Não se pode viver uma vida puramente por gratificações. Não se pode viver uma vida trocando por um salário. Não se vive uma vida para se satisfazer puramente com o ter. O ser humano sonha ser, existir, se perpetuar. E não aceita nem a morte. Ele quer ir além da morte. Por isso você e eu, que aprendemos a razão de ser de uma caneta, de uma tampinha, não descanse. Não descanse enquanto você não descobre a razão de ser maior de sua vida. Ali sim, estamos em condições de amar e de nos deixar amar.